Olá, boa tarde, colegas da rede, professores, pedagogos, professores de apoio, EAP, que fazem parte da modalidade da educação de jovens e adultos da Rede Municipal de Niterói. Sejam todos bem-vindos. Essa é o início de uma nossa conversa, né, na abertura do nosso ano letivo. Sabemos que o momento ainda é um momento de tristeza, diante dos altos números, né, de contaminação da pandemia, altos números de mortes, de falecimento. Inclusive, fico feliz de todos nós, né, que fazem parte desse coletivo da EJA Niterói, estarmos aqui, bem com saúde, mas também me solidarizo com familiares, porque eu mesma tive perda da minha família, meu tio faleceu de Covid, e pode ser também que nesse coletivo também tenha tido perdas. Mas, principalmente, me solidarizo com profissionais nossos da rede que faleceram da pandemia dessa Covid, né? Então, assim, é um momento que, apesar de estarmos aqui, iniciando o ano letivo, a gente não pode deixar de comentar, de solidarizar e de ter esse momento de empatia e de solidariedade com todas as vítimas dessa pandemia. Faz muito tempo que a gente não se fala, é tudo algo novo, falar aqui num espaço virtual é algo que a gente tem aprendido, que a gente tem vivenciado. Então, eu estou aqui me imaginando, falando com todos vocês, como sempre fizemos, lá no auditório da Casa Amarela, olhando para o rosto de vocês. É assim que eu estou tentando direcionar esse nosso encontro de hoje, como se estivéssemos pertinho um do outro. E como eu sempre costumo dizer para vocês, eu sempre falo que uma formação, que um encontro, ele tem que valer a pena, tem que valer o esforço da pessoa sair lá da sua unidade escolar, se deslocar para o auditório para encontrar e para escutar alguém falando. E acredito que seja também o mesmo princípio aqui. A nossa conversa hoje é uma conversa de retomada do ano letivo, mas também esse é um diálogo. E eu espero, sinceramente, que vale a pena vocês terem parado um pouco desse momento, que apesar de estar sendo o horário de trabalho, mas a gente acredita que o horário de trabalho tem que ser também momentos prazerosos, momentos que façam, de fato, a nossa vida profissional ter sentido e a nossa prática pedagógica, de fato, alcançar aos nosso maior objetivo, que são os nossos estudantes. Estudantes esses que estão sendo, né, uma das maiores vítimas dessa pandemia, porque são os mais vulneráveis. Nós já estávamos passando por uma situação, né, de um número assim de matrículas assim bem aquém, diante de vários fatos que todos nós sabemos. Aliás, é uma característica que não é só da EJA do município de Niterói, né? É uma característica da EJA nacional, mas que com a pandemia a situação se agravou, porque os nossos estudantes são pessoas que nesse momento estão sofrendo mais ainda, não só com a doença, mas também com o agravamento social que a doença desencadeou. São nossos alunos hoje, são aqueles que estão desempregados, são aqueles que estão, agora mais do que nunca, dentro do mercado informal. E nesse momento, que não só Niterói, mas o Brasil, nós possuímos trabalhadores que estão em busca da sobrevivência, isso vai se refletindo cada vez mais na realidade nas nossas escolas. E aí
esse fato que eu estou conversando com vocês é um fato que eu não estou dizendo da minha cabeça, né? A gente liga a televisão, a gente vê nos jornais, a gente vê estatísticas do IBGE, que no qual hoje no Brasil nós temos cerca de quase 14 milhões de trabalhadores desempregados, no quais desses cerca de 9 milhões estão dentro da informalidade, e aí quando a gente faz um recorte geográfico, o Rio de Janeiro é o estado que lidera esse ranking de desemprego na região sudeste, né, com quase cerca de 1,5 milhão de desempregados, inclusive ficando abaixo da Bahia, de Sergipe, de Aracaju. Desculpa, Bahia, Alagoas e Sergipe. Esses dados que eu estou trazendo para vocês são dados do IBGE e são bem recentes. E Niterói faz parte desse contexto. Nossos alunos são aqueles, muitas das vezes, que estão vivendo da política social municipal da geração, cartão geração emprego e renda, e que, nesse momento, estão em busca da sobrevivência. E aí eu me recordo de uma das discussões que a gente já teve na nossa EJA, inclusive com a exibição do documentário do professor Paulo Carrano da UF, Fora de Série. Vocês estão lembrados disso? Que lá a gente via depoimento de estudantes que diziam que a escola é muito importante, mas que o resultado do processo da escolarização iria demorar um pouco para chegar até a vida dele e que ele precisava de algo imediato, que é o sustento. E eu acredito que a gente esteja vivenciando esse movimento hoje na nossa rede. Mas isso não significa dizer que a gente vai deixar os nossos alunos para trás e a gente não vai continuar fazendo o nosso trabalho pedagógico que nós sempre fizemos. Nossas escolas estão abertas, nós estamos solidários com os nossos alunos e estamos fazendo o que sempre fizemos, tá? Contribuindo para que esse aluno não fique para trás, para que esse aluno continue, na medida do possível e da possibilidade, a continuidade dos seus estudos. E caso ele não consiga, nesse momento, ele encontrará a escola aberta e encontrará os profissionais da educação ali para recepcioná-lo e recebê-lo no momento que ele puder vir. E aí é importante essa fala inicial, porque é necessário que eu coloque para vocês, esse coletivo, que já trabalha junto há algum tempo, de que a gente tem feito um trabalho de publicização das matrículas da EJA, nós publicamos em vários jornais de grande circulação, mas que nós estamos agora, junto ao secretário Vinícius Wu, junto à subsecretaria pedagógica, a professora Patrícia, e a assessoria pedagógica, a professora Tatiana, elaborando uma busca ativa, porque essa realidade que a gente já vivencia na EJA é uma realidade da rede municipal de educação de Niterói e do Brasil, né? A pandemia ela vem provocando um abandono escolar e nós temos que estar, nesse sentido, trabalhando para reverter essa situação da melhor forma possível. E gostaria de dar essa notícia para vocês, que a gente está trabalhando nessa questão da busca ativa, no fortalecimento das nossas escolas, no fortalecimento da nossa modalidade, e isso eu falo porque tenho e tive o comprometimento dos nossos gestores maiores, que estão compreendendo o processo que a EJA está vivenciando e que a educação brasileira está vivenciando como um todo. Então, assim, nesse sentido, o nosso diálogo de hoje, eu convidei uma pessoa, uma profissional, para estar dialogando com a gente, que conhece a realidade do chão da escola, que sabe o que é
a educação de jovens e adultos, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista do chão da escola, que conhece a gestão do sistema de uma Secretaria Municipal de Educação como um todo, porque já passou por vários espaços, não só da escola, como de uma secretaria municipal, para juntos a gente procurar dialogar de quanto é importante o nosso papel, sempre foi, mas nesse momento, de quanto assim, é muito mais importante o nosso papel de acolhimento, de oferecermos conhecimentos, de conhecimento, um currículo significativo para os nossos alunos, de forma com que a EJA ela seja, de fato, incluída dentro de toda uma proposta da rede municipal, para que a gente saia, e aí quando eu falo saia dessa esfera periférica, marginal, não é só a questão de Niterói, mas, enfim, da questão do Brasil como um todo. E algo que eu tenho colocado muito nas nossas reuniões internas, que é importante que vocês saibam, é de que após pandemia vai ser muito mais importante a rede municipal de educação de Niterói focar na EJA, porque a pobreza, a vulnerabilidade dessas pessoas já aumentou e aumentará. Para aquelas pessoas que assistiram a palestra do professor Boaventura hoje pela manhã, com certeza percebeu o tamanho do nosso desafio enquanto profissionais de educação, dentro da nossa competência técnica, pedagógica, de auxiliar os nossos alunos. E, mais do que nunca, Niterói, como eu sempre falo, é uma cidade que tem um IDH muito bom, com uma população com nível de escolaridade alta, mas Niterói tem que andar para frente. E andar para frente é não permitir que ninguém fique para trás. Niterói tem que continuar andando para frente, não esquecendo dos pobres, dos mais vulneráveis e dos ainda analfabetos que ainda se encontram nesse município. E para que a gente possa avançar, é necessário uma valorização e o fortalecimento da educação de jovens e adultos, e principalmente passando pelo fortalecimento de todos nós que estamos aqui nesse momento. E isso eu tenho falado muito nisso e tenho sido ouvida, que é o mais importante. E indo nessa direção, que eu convido a professora Rosana Mendes para conversar, para dialogar com a gente sobre os desafios da educação de jovens e adultos após pandemia. E conforme eu falei, é uma pessoa que sabe das dificuldades que existem na escola, é uma pessoa que sabe das dificuldades que a gente encontra no órgão central, é gente como a gente, professora de história, ela é especialista em direitos humanos e em educação pela Cândido Mendes, ela é mestre em políticas afirmativas, a experiência dela é na rede estadual do Rio de Janeiro e na rede FATEC, e ela já possui 36 anos de contribuição ao ensino do Rio de Janeiro, no qual ela dedicou grande parte à EJA. Então, nós vamos escutar uma pessoa que vai dialogar conosco, que sabe dos nossos problemas do cotidiano, que sabe do que a gente pensa e, principalmente, defende o que a gente defende. Tá certo? Então, agora eu vou passar a palavra para a professora Rosana Mendes.
Perdão, gente, é que enquanto a Grace falava, eu desativei o microfone. Então, eu vou reiniciar. Ela me mandou um recado aqui, ativa o microfone, para não interferir na fala dela, eu desativei meu microfone. Quero iniciar de novo, né, agradecendo ao convite do secretário Vinícius Wu, que é sempre uma oportunidade poder dialogar. Na verdade, esse é um momento de escuta, mas de um processo dialógico no qual a gente muito mais escuta do que fala, e nessa escuta a gente vai promovendo as nossas reflexões, as nossas mediações. É um momento muito difícil, é um momento muito doloroso. Eu não consigo, como todos nós, ficarmos assistindo a dor do outro, como se nada tivesse acontecendo. Infelizmente, muita coisa está acontecendo, e muita coisa que nos proporciona dor, angústia, ansiedade, incertezas diante do amanhã. Mas, como todo educador, nós somos sujeitos da esperança, da superação. Como a Grace bem disse, né, ao longo desses 36 anos, convivendo na educação, e eu falo de um lugar do qual eu muito me orgulho. Eu sou professora da educação básica, ainda que ora aqui, ora ali, eu tenha ocupado espaços de gestão, eu nunca deixei de ser aquilo para o qual eu fui concursada. Eu sou professora da rede estadual de ensino. É desse lugar que eu procuro sempre falar, porque eu não posso me distanciar daqueles que foram os meus pares nos primeiros momentos da minha carreira. E é muito importante também, nesse momento, lembrar que é um momento que a gente acaba se perguntando muita coisa, não é? Da onde nós viemos e aonde nós estamos e em que momento nós chegamos. Então, eu, particularmente, optei por ser professora por conta de um professor na universidade, e um professor que teve uma importância, foi de extrema relevância na educação de jovens e adultos, que foi Moacir de Góes. No grande movimento de alfabetização de adultos, né, no governo Arraes, ele foi digamos assim, um protagonista, né, um companheiro de caminhada muito importante. Ele, inclusive, é autor, né, na verdade, de um registro de processo do qual ele participou ativamente, que foi de pés no chão também se ensina a ler, né, onde aqueles que já possuíam domínio da escrita, aqueles que já eram alfabetizados, ajudavam a alfabetizar outros adultos, jovens e adultos que não tinham domínio da leitura e da escrita. E aí, para mim, apesar, né, de ter esse contato com o Moacir, de ter o conhecimento dessa trajetória, quando eu comecei na minha carreira, em 85, eu iniciei minha carreira na zona rural de um município chamado Sumidouro. Era uma escola que ficava a 34 quilômetros do centro do município. E aqueles meninos e meninas, aqueles jovens, eles eram sujeitos da EJA. Todos tinham mais de 15 anos e nós estávamos iniciando o segundo segmento do ensino fundamental. E numa realidade bastante adversa. Chegar na escola não era fácil, conseguir atender aqueles estudantes no horário em que eles podiam atender, porque trabalhavam na lavoura o dia inteiro. Então, ao longo da nossa caminhada enquanto educador, nós somos colocados, eu diria que cotidianamente, de frente a alguns desafios, uns maiores, outros menores. E esse, sem dúvida, ele é um momento de muita diversidade. Mas se a gente pega, né, a Grace falou muito de como, né, do quanto esse momento ele atinge diretamente o sujeito da EJA,
Eu queria só recuperar que a crise econômica que se abateu de forma mais severa com a entrada, né, com a chegada da pandemia, ela já vinha se apresentando, né? Nós já estávamos enfrentando situações nas quais o ingresso e a permanência do nosso estudante no ambiente escolar, ele já se apresentava como um desafio. E a gente fala, quer dizer, eu particularmente tenho uma certa dificuldade em olhar a EJA sem olhar para o contexto geral da educação. Eu tive a oportunidade, né, no processo, no momento em que eu fui gestora, coordenadora de EJA, de também fazer a gestão de um grande programa de correção de fluxo. E aí, isso me fez me debruçar muito sobre as relações mais intrínsecas do processo ensino-aprendizagem. E eu me deparei me perguntando o que é, eu vou usar um termo aqui que pode soar com algum desconforto para alguns, mas eu não conseguia deixar de fazer isso. O que é o ensino regular? O que a gente está vivendo agora na pandemia, quando a gente fala no desesperado retorno ao presencial, porque a gente atravessa uma miríade de dificuldades em oferecer a educação por meio remoto ou por meio virtual. Aí nós somos levados a perguntar o que eram as nossas escolas antes da pandemia. Como é que as nossas aulas, como é que o processo pedagógico, eu não gosto nem muito de falar estritamente em aula, eu acredito que o processo pedagógico, ele acontece em espaços educativos. A escola é, por excelência, um espaço educativo. A escola é, por excelência, um espaço de produção do conhecimento. Mas esse espaço de produção de conhecimento também pode ser construído extra sala de aula, para além dos muros da escola. Então, quando a gente volta o nosso olhar para o que, como acontecia, né, e como acontece ainda, né, esse processo educativo presencial, a gente acaba retomando algumas perguntas. Uma delas, objetivos do milênio, aprender a aprender. Estou focando no sujeito da EJA, mas eu diria que essa pergunta, ela vale para todo o processo educativo. Será que nós, no nosso cotidiano, nós conseguimos fazer com que os nossos estudantes aprendam a aprender? Porque nós temos uma série de responsáveis que ficaram, mesmo aqueles que acompanham alguns dos nossos estudantes da EJA, em sua maioria eles são responsáveis, mas nós temos alguns jovens que ainda têm relação com seus responsáveis, pai, mãe, tia, madrinha, avó, enfim. Mas nós vimos muitos responsáveis em situação de desespero, porque não tinham como ajudar os seus filhos, ou os seus companheiros a aprender. Por quê? Porque nós não conseguimos efetivar um dos objetivos do milênio, que é trabalhar no cotidiano escolar o aprender a aprender, a autonomia da aprendizagem. Esse é um dos nossos grandes desafios, que foram aguçados com o advento da pandemia, com a busca de encontrar formas alternativas de fazer, de alguma forma, o processo ensino-aprendizagem chegar ao nosso aluno. A produção de material de apoio às aulas remotas. Gente, produzir material
para a educação à distância, para a educação não presencial. O secretário Vinícius falou com uma tremenda propriedade isso. É de um desafio enorme, né? Dentro daquela lógica, né, das múltiplas linguagens, a linguagem de um material para que o estudante aprenda sozinho, ela não é a mesma de um livro didático que eu trabalho numa aula presencial. Eu preciso ter material autoinstrucional. Boa parte dos nossos professores, nas quais eu me incluo, não aprendeu a produzir material autoinstrucional, para que, dessa maneira, nós pudéssemos ajudar os nossos estudantes. A gente está muito preocupado com o desafio do acesso, da matrícula, mas eu diria que o nosso desafio maior é garantir a permanência. Quais são as minhas estratégias numa relação ensino-aprendizagem? E é ela, o nosso olhar, aquele olhar carinhoso que a gente precisa ter o tempo inteiro. E aí, quando eu falo em relação ensino-aprendizagem, eu olho o professor, eu olho o aluno, eu olho o aluno e eu olho o professor. Esse é um binômio indissociável. Não dá para pensar um sem pensar o outro. Eu digo que esse processo dialógico, na relação ensino-aprendizagem, eu preciso buscar formas de estabelecer um ensino que seja autoinstrucional, que provoque a autonomia da aprendizagem, que provoque o aprender a aprender, e eu olhe para o meu estudante para ver de que maneira ele está, de fato, conseguindo interagir com esse processo. Não é só uma questão de ter celular, de ter computador, de ter conectividade. Isso é estruturante? É estruturante. Se eu falo em educação remota, mas não só. Eu preciso pensar, isso é meio. Eu preciso pensar no modo, em como eu vou construir, como eu vou trabalhar esse recorte de conteúdo significativo para o meu sujeito da EJA. Eu tenho um professor da UF, que eu tive o prazer e a felicidade de ouvir, Jailson, em que ele fala, e aí é um outro desafio, nós temos uma concepção de educação enciclopédica, lá do século XII. Tudo é importante. Então, a gente teria que ter um aluno ET, um aluno cabeção, para caber tudo aquilo que eu acho importante, do ponto de vista de um currículo, e um aluno bundão, pelo tempo que ele ia ter que ficar sentado para conseguir aprender todo esse currículo, né, onde eu acho que tudo é importante. Não, eu preciso estabelecer um recorte de conteúdo que seja significativo, que faça sentido para esse sujeito da EJA. Em especial, esse cara sobreviveu. Esse cara é um sobrevivente das adversidades do seu cotidiano, que é para lá de desafiador. Se ele aprendeu a sobreviver, ele traz um conhecimento do qual eu preciso me apropriar para ressignificar o meu currículo. Então, quando eu falo, é possível que nós superemos os hiatos produzidos pela ausência do processo escolar durante a pandemia? Sim, mas para isso eu preciso construir um currículo que seja significativo. Não é currículo emergencial, não é currículo básico, é um currículo que tem um recorte de conhecimento significativo para esse sujeito. E aí ninguém está falando em, bom, então a gente vai fazer um currículo empobrecido, porque como é para o sujeito da EJA, não é, esse sujeito que já tem tanta dificuldade, eu preciso fazer algo que seja, vou usar um termo que é empobrecido. Não, não é isso que eu estou falando. Recorte de conhecimento significativo não significa fazer um recorte de conhecimento empobrecido.
mas fazer um recorte de conhecimento que faça sentido para a construção do conhecimento no presente e preparo para a continuidade dos estudos no futuro. Uma outra coisa que sempre me incomodou profundamente. Ah, mas o nosso aluno da EJA, eu ouvi muito isso, tá, gente? Ele só precisa concluir porque ele precisa desse diploma, ele já é caixa lá no supermercado, então ele precisa desse currículo. Quem é que vai dizer se concluir educação básica vai ser o suficiente para esse sujeito? Eu nunca. Então, eu preciso construir um currículo rico, que tenha um recorte de conhecimento significativo e que possibilite a continuidade dos estudos. Em especial, se eu conseguir construir a autonomia da aprendizagem, o aprender, fazer com que esse sujeito possa aprender a qualquer momento, seja num processo de escolarização seriada, com níveis de ensino, com modalidade, seja ele aprender para que ele se aproprie desse conhecimento, para que ele continue a estudar aquilo que ele deseja. Então, eu diria que esse, hoje, é a pergunta, né, que não quer calar, é como é que nós vamos conseguir suprir, né, ou superar esse ato produzido pela ausência do espaço escolar durante a pandemia. É produzindo um currículo no qual eu tenho um recorte de conhecimento que seja significativa para esse sujeito. Eu possa enriquecer com as situações que são do seu cotidiano, com as situações com as quais ele lida no dia a dia, né? Partir da realidade concreta para a abstração, do local para o geral, do local para o global. Teve um momento, inclusive, da brilhante fala do professor Boaventura, na qual ele tangencia, né, esse diálogo, essa discussão. Ele fala sobre a relação do comércio, né? Bom, aqui no meu comércio mais próximo, eu consigo até aquilo que eu não consigo na grande rede de supermercado. Quanto dos nossos estudantes, ou muitos de nós, professores, inclusive, que moram em comunidades na qual eu tenho a minha compra direta na vendinha, no mercadinho pequeno, onde no momento de dificuldade, por vezes, eu vou comprar e eu vou pagar a seguir. Isso falando só numa situação que é do cotidiano, né? Que é a questão da compra, de dar sustentabilidade ao comércio local. Mas vai além disso. Quantos dos nossos territórios, o único equipamento social que significa a presença do Estado é uma escola, seja para espaço de lazer, recuperando, né, um momento da minha história em Niterói. Eu vivi em Niterói, a minha filha mais velha nasceu em Niterói, a minha grande escola enquanto educadora foi em Niterói, né? Eu tive o privilégio de trabalhar no Paulo Assis Ribeiro, com Felisberta, né, nossa querida Feliz, com Ana Wagner, Regina Pinto, Valdir Almada, Zuma Hoffmann, Fernando Gualda, Sueli Gualda. Nossa, tive o privilégio de ter, assim, de trabalhar com grandes educadores. E eu lembro que a gente cedia o espaço da escola para que a comunidade pudesse se reunir para os mais diversos momentos e situações. Por quê? Porque o espaço da escola era o único espaço que aquela comunidade possuía. E a gente pode trazer o nosso estudante para a escola, esse que hoje foi afastado, estabelecendo momentos de convivência coletiva, social e comunitária no espaço escolar. A gente sabe que tem um estudante
que conhece outros 10. Ah, não, fulano parou de estudar agora, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com professores que tinham todos os seus estudantes, já no tempo do WhatsApp, né, em grupos de WhatsApp. E quando alguém faltava, ele já perguntava: o que aconteceu que você não veio? E aí, por meio dos outros estudantes, a gente ia fazendo aquela corrente do chamamento do nenhum a menos. Do nenhum a menos. A gente, por vezes, acha que a solução do problema está só com a gente, educador. Não! Nós estamos trabalhando, nós estamos compartilhando com sujeitos que encontram soluções para suas vidas todos os dias. Eles são os nossos maiores parceiros. Eles são as nossas maiores ajudas. É estabelecer essa corrente do traz mais um. Por que hoje o fulaninho não veio? Por que ele não ativou a sua matrícula? Por que ele não veio para a escola? E aí a gente vai resolvendo caso a caso, dialogando caso a caso, com os limites que cada um apresentar. É certo que, nesse momento, a sobrevivência, o direito à vida, e é muito interessante que, no campo dos direitos humanos, educação é um direito síntese, do qual advêm outros direitos. A gente tem uma noção de direitos humanos muito arraigada ao direito civil, no qual o direito à vida ele prevalece aos demais direitos. Só que, quando eu pego os pactos internacionais de direitos humanos, nós estabelecemos no preâmbulo de ambos que os direitos são indivisíveis, exigíveis e judiciáveis. Um não é mais importante que o outro, porque os direitos eles são geracionais, eles não são um dado, eles são uma construção histórica. Então, o direito à educação ele é um direito síntese, do qual advêm outros direitos. Se eu elevo a escolaridade desse sujeito, a possibilidade dele acessar mais empregos ou outros empregos, ela é maior. Se eu elevo a escolaridade de um homem ou de uma mulher, de um chefe de família, a possibilidade dele conseguir promover um atendimento à saúde melhor para os seus filhos se dá de forma mais efetiva. Então, quando a gente, nesse momento, e por isso eu fiquei, assim, muito feliz e honrada com esse convite, promover reflexão nesse momento, em especial promover reflexão sobre educação, é de uma oportunidade e conveniência absurda, porque é a partir dessa discussão sobre educação que a gente vai conseguir vislumbrar superação de desafios que estão colocados para outros direitos, como direito ao trabalho, como direito à moradia, como direito à vida. Por que nós estamos nessa situação hoje, né, fazendo... E aí vem um outro dado triste, não é? Nós temos um pacto federativo onde, em não havendo reforma tributária, os municípios e estados ficam reféns do governo federal. Então, a gente tem um processo de vacinação, e aí eu estou só fazendo aqui uma pegada com uma outra situação que tem tudo a ver com a gente que está na linha de frente. Eu estou em trabalho presencial desde julho do ano passado. Vou trabalhar igual um ET, eu boto máscara, a mais rigorosa, N95, às vezes eu boto N95 e uma máscara por baixo, face shield, procuro me vestir o máximo possível para deixar o mínimo de corpo exposto, não é? Enfim, mas a gente que está na linha de frente, a gente tem medo. Só que esse é um momento também, talvez, nesse processo de acolhimento, onde eu quero que os nossos profissionais eles se sintam profundamente acolhidos. Quem não é acolhido tem muita dificuldade em acolher. Se a gente não acolhe esses professores hoje, esses profissionais, né, que não só professores regentes, mas que estão ali na linha de frente, direto com os estudantes,
eles vão ter muita dificuldade em acolher também os seus estudantes. Então, esse é o momento do ombro, da escuta, do colo, do carinho, do afeto, e é o momento da resiliência. A gente tende a achar sempre que a grama do vizinho ela é mais verde do que a nossa. Quantos de nós, enquanto trabalhadores e trabalhadoras, muitas chefes de família, nas quais eu me incluo, né? Eu digo que eu vivo numa casa de mulheres, eu e minhas 2 filhas, uma perde o emprego daqui, consegue o emprego dali, eu também passei por um processo de exoneração que não foi fácil, mas a grama do vizinho ela não é mais verde do que a nossa. As dificuldades que os nossos estudantes vivem hoje, ela é a dificuldade também de muitos de nós. E é por isso que a gente precisa exercer. A gente fala muito em empatia, mas talvez por vício de formação em direitos humanos, eu falo muito em alteridade, em colocar-se no lugar do outro. O lugar do outro não está um lugar confortável, o lugar do outro está difícil, como o nosso também. Todos estamos, eu digo que a pandemia, ainda que ela tenha agravado as dificuldades e agravado as diferenças e as desigualdades, a gente fala em pobreza, mas mais perverso do que a pobreza no nosso país é a extrema desigualdade que separa mais ricos de mais pobres. A pandemia ela só veio agravar um dado de realidade que já existia e que a gente um pouco que fazia de conta ou criava situações paliativas que não eram de fato capazes, enquanto políticas públicas, de enfrentar as adversidades colocadas para aqueles que são os mais vulneráveis, para aqueles setores que, de fato, foram colocados à margem do processo social e não é algo de agora. Né? Se eu pego o processo de formação da nossa república, nós fomos uma república estruturada sem povo, sem a participação de analfabetos, de mulheres, né, onde cidadãos eram apenas e tão somente os mais abastados. Será que nesse curto período da nossa história nós conseguimos, de fato, criar essa situação mais igual, até mesmo em termos da participação política, em que pese os avanços e conquistas obtidos com a Constituição Cidadã de 88, quanto nós temos hoje ainda que lutar para que o que está previsto, né, está estabelecido, mas não está, de fato, vou ser redundante, né, efetivado. Então, quando o professor Boaventura fala que é o momento de estabelecer novos paradigmas, eu diria que é o momento de revisitar, para mim, velhos paradigmas. Quantos de nós, ao longo, né, da nossa trajetória enquanto educadores, não luta por essa educação pública de qualidade que seja capaz de garantir não apenas o acesso, mas a permanência de todos? Quantos da nossa população em idade dita economicamente ativa sequer concluíram a educação básica, para além dos analfabetos? 6,6% da população, segundo a PNAD contínua, são analfabetos, são 11 milhões analfabetos absolutos, são os nossos sujeitos da EJA. Some-se a isso aqueles que não concluíram nem o primeiro segmento do ensino fundamental, menos ainda o ensino médio. E nós sabemos o quanto, para uma série de processos seletivos de emprego, o ensino médio ele é exigido. Então, os nossos desafios, eles não são poucos. Os nossos desafios, eles não são pequenos, mas os nossos desafios, eles precisam ser olhados um pouquinho mais para trás. O que a gente está vendo hoje, a gente está tendo um quadro onde as tintas estão mais carregadas. Mas o ensino regular, ele produz os sujeitos da defasagem, ele produz os sujeitos da EJA,
E aqui eu não estou falando que é responsabilidade de A, de B ou de C, que a gente tende muito também a querer procurar quem é o culpado. Não, somos todos responsáveis, cada um à sua maneira, cada um dentro da sua atribuição, mas somos todos responsáveis. Como é que a gente consegue aproveitar, né? Crise não é fim, crise é uma possibilidade rica para recomeço. Como é que a gente vai restabelecer esse novo, esse processo de escolarização, onde eu consiga construir o aprender a aprender, o aprender a ser, a autonomia da aprendizagem, que eu saia, né, desse desenho, né, desse modelo de educação enciclopédica, onde, salvo raras exceções, as aulas expositivas são aquelas que dominam a pauta, o fazer cotidiano da nossa sala de aula. Sequer temos salas arrumadas em círculo ou em U, onde todos possam se ver, onde todos possam interagir, onde eu possa exercitar aquilo que Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal, onde eu consiga criar estratégias na sala de aula para me aproximar do meu estudante e ver quem sabe mais, para poder colocar esse que sabe mais ajudando o que sabe menos, onde eu explore as múltiplas inteligências e veja no meu estudante o meu maior parceiro. O meu maior parceiro está ali perto de mim, eu não consigo ver. As monitorias, colocar aquele estudante que vai, inclusive, me dar um time. Professora, não dá para avançar na velocidade que a senhora está avançando, porque eu estou vendo que João não está acompanhando, Maria não está acompanhando, e eu tenho que parar para rever o meu planejamento, para que eu possa avaliar aquilo que eu planejei, não é? Tanto nos conteúdos como na forma de tratar, de mediar, de construir, de apresentar esse conteúdo, o quanto o planejar e avaliar nesse processo de retomada também são ações que têm que andar muito coladinho. Não dá para eu entrar numa sala de aula sem saber o que eu vou fazer nesse cenário. Planejamento e avaliação precisam andar casadinhos, coladinhos, juntinhos, e fazendo o tempo inteiro escutativa. Eu digo que é um momento da gente ver o que não é visível e ouvir o que não é falado. Nesse momento, mais que qualquer outro, nós precisamos, para enfrentar os desafios colocados para a educação, em especial para esse sujeito da EJA, a gente precisa ver o que não é visto e ouvir o que não é falado. Esse processo, a gente fala em busca ativa, mas eu acho que antecede a busca ativa a escuta ativa. Quanto a gente precisa ouvir. E, secretário, não sei se o senhor está ouvindo, mas a sua fala foi a síntese de quem tem uma escuta ativa muito bem elaborada. Eu fiquei, assim, muito feliz com o que eu vi, porque é importante, nesse momento, nós termos aquele equilíbrio da curvatura da vara, da competência técnica ao compromisso político. Como eu ouvi isso no início da minha trajetória enquanto educador, e quanto a cada dia isso é uma exigência, não me basta ter competência técnica, eu preciso ter o compromisso político com a educação, senão eu não consigo atingir os meus objetivos, as minhas metas de a cada ano, a cada semestre, né, educação, a EJA ainda tem mais esse desafio. Cada mês que eu perco na EJA é um semestre, é um módulo comprometido, é um tempo que se vai. Para isso, eu preciso exercitar constantemente
a avaliação daquilo que eu planejei, o que eu preciso ajustar no meu currículo, o que eu preciso ajustar no modo como eu vou trabalhar cada coisa. Diante da questão da dificuldade do acesso remoto, ainda que a gente saiba que, nesse momento, o isolamento ele é absurdamente necessário, porque comprovadamente é científico, ele ajuda a frear o contágio, em especial o contágio da miríade de variantes que já estão surgindo, que outras tantas surgirão, mas nós podemos organizar os nossos estudantes em grupo e, a cada grupo, criar um representante onde eles mesmos vão se entender, estabelecer pactos de convivência, gente, com a nossa turma, logo no início do ano letivo, quais são as regras do jogo, o que está valendo, fazer esse combinado, né, para que ninguém se sinta prejudicado ou injustiçado, construir junto os instrumentos de avaliação, as dinâmicas da sala de aula, mesmo que ela seja remota, trabalhar ao máximo atividades em grupo, em equipes, onde um possa ajudar o outro. Aquele que tem dificuldade hoje é o que vai ajudar o amigo que está com alguma dificuldade amanhã, onde quem sabe mais ajuda quem sabe menos. É a hora de quem pode dar para quem precisa receber. É a hora do compartilhamento, é a hora da solidariedade, de colocar-se no lugar do outro. E a hora, eu não tenho outra palavra, a não ser que é a hora de amar. Eu não consigo ficar insensível com a dor do outro se eu não amo. A gente precisa parar de olhar para o próprio umbigo. Me perdoem a emoção, mas eu não consigo falar sem coração. Coração e mente não andam separados. Eu não consigo me sensibilizar com a dor do outro se eu não tenho amor. Não é só empatia, não é só alteridade. É amor. É o exercício da resiliência. Eu estender a mão. Tem muita gente com fome, dai de comer a quem tem fome. Eu sou de um tempo, gente, eu fui direção sindical, em que nos momentos de greve, nós fazíamos reuniões com os nossos alunos e com os seus responsáveis na distribuição do ticket de leite. Deve ter alguém aí me ouvindo que se lembra disso. Era um momento no qual a gente conseguia reunir para conversar, para dialogar, porque a fome, né, a necessidade de sobrevivência, ela fala mais alto. Aqueles responsáveis, aqueles estudantes, se eu chamasse para irem à escola, eles não iriam. Eu sabia disso, a situação estava muito difícil. Em outros momentos que nós já vivemos, esse não é o único, talvez o mais grave da minha geração, mas nós já passamos por tantos outros. Mas eu sabia que eu conseguia, e a gente ia, final de semana, de manhã cedo, os encontros com as lideranças comunitárias, a hora que fosse, nós íamos, né? Aquela história, todo artista tem que ir onde o público está, e nós íamos aonde a gente conseguia encontrar os nossos estudantes, vai se precavendo, se protegendo, não é? Mas é a hora de exercitar isso. Eu não consigo encontrar fórmula fácil, não tem caminho fácil nesse momento. A gente está trocando a roda e o motor do carro com o carro andando. A gente está aprendendo um com o outro. Hoje passou uma coisa linda de uma enfermeira que descobriu a técnica da luvinha. A temperatura ficava muito baixa, ela não conseguia verificar o nível de oxigenação. Aí ela enche 2 luvas, uma embaixo e uma em cima, e mais do que a questão de elevar a temperatura,
É aquele paciente ter a sensação de que ele tem alguém dando a mão. É hora de estender a mão. Eu estou aqui estendendo a minha. Eu quero agradecer muito, mais uma vez, ao secretário. Eu quero agradecer a Grace, que me deu essa possibilidade de compartilhar com vocês essa emoção que é falar para educador. Ser educador é isso. É amar ao outro, amar o teu colega, é dar ombro, mesmo nos momentos mais áridos. Eu fui executivo muitas vezes, eu sei o quanto o executivo é árido, é duro, é cruel, porque nem sempre a gente faz aquilo que tem vontade de fazer, aquilo que a gente queria fazer. A gente faz o que é possível. Então, eu quero agradecer a Grace, né, pela oportunidade, minha companheira de muitos anos, a menina Lívia, que eu conheci num momento de muita diversidade, que eu não via há muito tempo. Eu ontem fiquei falando com Lívia, que hoje é chefe de gabinete, chamar de menina Lívia, uma chefe de gabinete, mãe de 3 filhos, mas ela sabe que isso é super carinhoso. Então, eu quero agradecer a todos vocês e falar, gente, é hora de um segurar a mão do outro, ninguém solta a mão de ninguém. E vamos lá trazer para a escola os nossos colegas, os nossos estudantes. Obrigada. Colegas, respiro fundo aqui também. Conforme eu iniciei a nossa conversa, nós somos um coletivo e, conforme eu falei, eu procurei conversar com vocês como se estivesse no auditório na Casa Amarela, olhando no olhinho de cada um de vocês, da forma sincera que vocês já me conhecem. Eu quero agradecer o sim dado pela Rosana, pela professora Rosana, que é minha amiga de longa data, há mais de 20 anos que nós somos amigas, vi a filha dela crescer, e conforme ela falou, vocês também sabem da minha trajetória no movimento sindical, eu tive a oportunidade de militar com Rosana no CEP, e tenho muito orgulho desse meu momento, dessa minha passagem no CEP, que eu não desconsidero e que eu procuro sempre trazer essa minha experiência da militância sindical para o local onde eu estou nesse momento. Eu também. Exatamente, por isso que você está aqui. E conforme eu falei, é muito importante a gente não sentir o nosso tempo perdido em alguma formação. Eu sempre falo isso. E está mais do que claro que eu convidei uma pessoa, repito, que sabe das nossas angústias, sabe das nossas dificuldades, e a gente como a gente. Eu estou repetindo o que eu falei na minha introdução para afirmar de que eu fui sincera com vocês. E a professora Rosana, na sua fala, ela coloca para a gente categorias importantíssimas, que já faz parte do nosso trabalho, mas às vezes, com o atropelamento com o cotidiano, a gente acaba não fazendo a praxis que Paulo Freire tanto diz para a gente fazer. Teoria e prática, análise. Essa escutativa que a professora Rosana diz que é importante, que precede a buscativa, é algo que a gente faz. Professora Rosana, assim, o quantitativo de alunos que a gente tem ativo, que foram buscar os cadernos pedagógicos, que se esforçaram no processo de aprendizagem autônoma, a gente se dá ao trabalho dos nossos professores da rede, que montaram um WhatsApp, que manteram esse vínculo afetivo com esses professores, com esses alunos. E a gente agradece muito a todos os envolvidos nesse processo. Por isso, quando eu falo que é um coletivo, professora Rosana, é porque são pessoas que estão há muito tempo trabalhando com a EJA, mas que também estão sofrendo o impacto de uma nova realidade e desse novo paradigma que a gente está vivenciando. Quando que eu poderia imaginar, por exemplo, que eu estaria aqui numa live usando essas altas tecnologias?
Para quem me conhece, sabe que está sendo um aprendizado para mim também. Você falou também, professora Rosana, de algo muito importante, que é a gente procurar manter a calma, fortalecer a nossa EJA no município de Niterói, para que esses alunos um dia retornem. Eles vão retornar, porque isso vai passar. E aí a gente vai ter que estar preparado para a permanência desses alunos, a permanência e a continuidade dos estudos dos mesmos, porque a gente confia na capacidade intelectual e na força de vontade deles, apesar de toda uma estrutura capitalista e neoliberal que acaba incutindo na cabeça dos nossos alunos que eles só precisam estudar para ter certificação para entrar no mundo do trabalho. E aí eu recordo de um dos grandes intelectuais nossos da educação brasileira que não foi subjugado e que passou pela EJA, Florestan Fernandes. Florestan Fernandes é fruto do curso de madureza, é fruto do curso da EJA. Quem sabe a gente não vai produzir Florestan Fernandes. Então, assim, a nossa missão como educadores é dar a mão, estender a mão e estar ali fazendo nossa prática pedagógica para que esses nossos estudantes possam alcançar grandes voos, que não seja apenas pensando no mundo do trabalho. E o mais importante, professora Rosana, que você compartilhou com a gente na sua reflexão, é a gente não esquecer a educação como direito humano. A educação é um direito humano, o nosso estudante é o grande protagonista desse processo educativo, desse direito que não pode em nenhum momento ser deixado de lado. E aí, mais uma vez, eu vou colocar para os colegas que a gente está numa linha contínua junto, não só os nossos gestores maiores, mas também até mesmo nós, para que a gente possa entender que a educação ela é importante para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, para os idosos e para os nossos trabalhadores que são alunos. É isso que a gente tem que colocar, não pode deixar esquecer, são trabalhadores que são alunos. Então, na verdade, o nosso foco é cada vez mais o fortalecimento da EJA para que a educação dos jovens e adultos, ela de fato caminhe com o ensino fundamental regular, para que ela não age, não fique na forma periférica, não fique da forma marginalizada, que muitas das vezes acaba ficando, não é nem é um plano intencional, mas é a prática do dia a dia, da gestão, acaba às vezes atropelando. E aí a crise, ela serve para a gente se reinventar e para a gente refletir sobre a nossa conduta, sobre as nossas ações. E aí, nesse sentido, é que, mais do que nunca, esse grande diálogo que a gente teve hoje na abertura do ano letivo, ele veio para nos fortalecer enquanto coletivo, enquanto sociedade, para que a gente possa estar dando a oportunidade que foi negada a esse sujeito e que não pode ser negada duas vezes, professora Rosana, porque ele já foi excluído do ensino regular, ele foi excluído lá na infância dele porque ele teve que trabalhar, ele já foi excluído porque às vezes o marido não deixou a mulher estudar, ele já levou várias negativas. E não vai ser uma pandemia que, apesar da tristeza que nós estamos sofrendo, que é uma pandemia mundial, a gente não pode deixar ele ter mais uma negativa que foge ao controle dele, que é uma questão pandêmica mundial. Quando isso passar, ele tem que encontrar o direito humano, o direito social de ter acesso à educação disposto a ele, e tem que encontrar todos nós, profissionais de educação, preparados para a escuta ativa, para a busca ativa, junto com o nosso compromisso político que todos nós, profissionais de educação, têm a oferecer. Quero agradecer a professora Rosana pelo convite, por você ter aceito o nosso convite, por você ter se exposto da forma sincera e profissional e humana que você nos colocou. Agradecer também
ao secretário Vinícius Vu, à professora Patrícia, à professora Tatiana, mas principalmente agradecer a escuta dos nossos colegas das escolas que possuem a modalidade EJA, que estão conosco aqui, participando, dialogando e refletindo conosco. Ok? Quero agradecer a todos vocês, muito obrigada, e que possamos ter um ano letivo de 2021 com fé, resiliência e muito compromisso político. Obrigada a todos. Exatamente.